Beleza, galera? Vamos fazer a tarefinha do módulo número 29. Primeira questãozinha, fala que tem uma bolinha, essa bolinha está girando sob a ação da força tensora tesão, que está atuando como força centrípeta. Vamos lá? Escreve a formulinha da força centrípeta. Bom, a única força que está na direção do centro é a força de tração. Portanto, ela atua como resultante centrípeta. Ok? Repete a massa. No lugar da aceleração centrípeta, afinal o movimento é circular uniforme, né? Coloca, acho que vi 2 ratinhos. A massa ele te deu meio. A velocidade ele te deu 2. O raio é 40 centímetros, só que é igual a 0,4 metros, ok? Fazendo a continha, você chega que a força de tração é 5 newtons. Detalhe, no movimento circular uniforme, a força resultante ela tem módulo constante, perpendicular à velocidade, aponta para o centro da trajetória, beleza? Bom, a próxima questão é uma questão relativamente simples, tá? Se eu tenho uma velocidade de 72 km por hora, divido por 3,6, isso dá 20 metros por segundo, tudo bem? Como eu estou realizando um MCU, a aceleração é centrípeta. Acho que vi 2 ratinhos. No lugar da velocidade eu coloco 20, no lugar do raio ele te deu, coloca 200. Fazendo a continha, você chega em 2 metros por segundo ao quadrado, que está na sua alternativa C de casa, ok? Tem um exercício relativamente simples. Vamos relembrar mais uma vez? É MCU, então a aceleração tem direção perpendicular à velocidade, aponta para o centro, o módulo dela é constante, ela varia em direção, né? Ela sempre tem a direção do raio. Tem alguns autores que chamam essa aceleração de aceleração radial. Bom, a próxima questãozinha, questão 563, uma questão que trata do pêndulo cônico. E ele pergunta para você qual que é o valor da força centrípeta nesta situação, ok? Uma situação um pouco mais diferenciada. Vamos lá? Primeira coisa que eu queria que você fizesse. Coloca o peso na bolinha apontando para baixo. Tem fio, tá esticadinho, então vai ter uma força de tração aqui, ó. Então, essas são as duas únicas forças que estão atuando. São essas duas forças que vão proporcionar a resultante centrípeta, que é o que ele quer aí. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte. Tem duas maneiras de você resolver esse exercício. Uma das maneiras é utilizando a famosa regrinha do baile funk. Ela fala assim, ó, a pontinha do primeiro pode começar por qualquer um. Eu vou começar pela tração. Você enfia bem na bundinha do segundo. O segundo vetorzinho é o peso, vertical para baixo, assim, ó. Pronto. Já pode colocar 40, né? Dersim, de onde vem esse 40? Ora bolas. A massa é 0,4, a gravidade é 10. P igual a mg, 0,4 vezes 10, dá 40. Beleza. Acabou, acabou. Agora você faz assim, ó. Você faz uma marquinha bem no ponto em que ele sai daqui, né? E liga ao ponto onde ele chega. Pronto. Esse verdinho aqui, ó, é o resultante. E ele tem que apontar para o centro, porque a bolinha está realizando o MCU. Tudo bem? Ó, vamos colocar os ângulos aí. Sabe a tração? Ela está na vertical, né? Ou melhor, diagonalzinho aqui, né? O ângulo que ela forma com a vertical é o ângulo θ. Então, vou fazer o seguinte. Ó, eu já tenho o cateto adjacente ao θ e quero o cateto oposto a ele. O cateto oposto a ele é a força centrípeta, ok? Exercício muito importante. Então, vamos fazer assim, ó. Cosseno de θ, ou melhor, tangente, né? Tangente de θ é cateto adjacente, cateto oposto, força centrípeta, sobre o cateto adjacente, que é 40. Tá bom? Se ele forneceu pra gente lá no texto o valor do seno de θ, 0,6. Forneceu o valor de cosseno, 0,8. Tangente é seno dividido por cosseno. 0,6 por 0,8 dá 0,75. Ok? Então eu já sei que esse carinha aqui, ó, é 0,75. Esse 40 ele sobe multiplicando, 40 vezes 0,75, isso vai dar 30 newtons. Não acredito. Então você viu que esse ladinho aqui é 30, ó? Você viu? Você viu que esse ladinho aqui é 40, ó? Apesar de ele não ter pedido, você já sabe que a hipotenusa só pode ser 50, tá? É o famoso triângulo 3, 4, 5. Essa é uma técnica para você resolver. Dercy, não gostei muito dessa técnica, não. Achei meio difícil. Ah, então você pode fazer por decomposição. Como? Deixa eu te mostrar. Faz assim, ó. Sabe a tração que eu coloquei aqui com a cor vermelha? Ela tem duas partes. Uma parte dela está na horizontal, você pode chamar de TX. E uma parte dela está na vertical. Assim, ó. Vertical a gente geralmente chama de TY, tá? Assim, ó. Então, TY e TX são as componentes de tesão, tá bom? Agora vem um pouquinho de matemática, ó. Se esse angulinho aqui é θ, alterno interno aqui é θ também. Beleza?
Agora vamos fazer aquele esqueminha de decomposição de vetor? Vamos lá? Vamos fazer assim, ó. Vou jogar esse carinha aqui para cima. Se eu jogar esse carinha aqui para cima, ó, ele vem sem o ângulo. Sem o ângulo você usa seno. Então, dy é o tesão seno de θ. Esse esquema de com ângulo, com seno, sem ângulo, seno, de aulas anteriores, depois dá uma olhadinha lá. Agora vamos ver quem é o tx? O tx eu vou jogar ele aqui na horizontal, ó. Se eu deitar ele na horizontal, ele deita sem o ângulo, seno. Ou melhor, tx, t, seno. Aqui eu falei errado, né? O ty eu joguei ele com ângulo é com seno. Falei errado aqui. Aí. Beleza? Então, como tá equilibradinho, tudo que puxa para cima é igual a tudo que puxa para baixo. Então você já pode fazer assim, ó. T cosseno puxa para cima. É igual a tudo que puxa para baixo. Quem puxa para baixo é o peso, que é 40. O tesão eu não sei. O cosseno ele te deu era 0,8. 0,8 multiplica, desce dividindo. Portanto, o tesão é igual a 40 por 0,8, que acaba dando 50. Agora, vamos analisar na direção horizontal? Na direção horizontal, a única força que resta é o tx, que é o t-seno. Como ele é a única força que resta, ele é a resultante. Você viu que ele está apontando para o centro? Então, você pode falar que o tx acaba funcionando como força centrípeta. O tx é o t vezes o seno. O tesão você encontrou, valia 50. O seno era 0,6. 0,6 vezes 50, isso aqui acaba dando 30 newtons. Tá bom? Você pode fazer ou pela regrinha do baile funk, que eu acho até mais simples, ou você pode fazer por decomposição. Aí você escolhe qual é a melhor técnica para você. Tá bom? 30 newtons, isso tá na tua alternativa C de casa. Tá? O próximo exercício, ele é muito parecido com esse. Ele fala de um carrinho que está fazendo uma curva em um plano inclinado, ok? Primeiramente, se o carrinho aqui está realizando um MCU, a aceleração que surge é a aceleração centrípeta. Características da aceleração centrípeta. Vamos voltar lá? Sempre ela é perpendicular à velocidade, ela aponta para o centro da trajetória e ela é constante em módulo. Ela varia em direção à medida que a bolinha vai girando. Tudo bem? Com isso, no exercício 564, já dá para você atingir a resposta correta, que é a D de dado, ok? Agora, vamos aproveitar esse exercício aqui, ó, para a gente discutir uma continha muito importante que aparece no seu exercício 567. Ele trata exatamente dessa situação. É um exercício que está numa curva super elevada, né? Que é esse esqueminha que a gente fez aqui. Vamos ver como que é isso? Ó, primeira coisa que você faz, coloca as forças que estão atuando aqui no carrinho, tá bom? O Dercinho, esse desenho aqui tá muito difícil para entender. Se tiver muito difícil o desenho, faz assim, ó. Faz que nem eu fiz aqui, tá? Como eu te expliquei em aula, esse ângulo aqui, esse e esse acabam sendo iguais. Por geometria, você chega nisso aí rapidinho, né? Então, ó, as duas forças que proporcionam a resultante centrípeta são força-peso, mg, vertical para baixo, e a força normal. Então, se você quiser colocar no próprio desenho, coloca o peso assim para baixo, tá apoiadinho, então tem a força normal. Por que eu fiz questão de fazer esses dois exercícios um do lado do outro? Porque as situações são equivalentes. Aqui tem peso, aqui tem peso. Aqui, sabe quem proporcionava a sustentação? Quem proporciona a sustentação aqui é a tração. E aqui quem proporciona a sustentação é a força normal. Então essas duas situações são idênticas. Sabe qual seria uma situação parecida? Uma situação em que o aviãozinho, imagina que minha mão fosse um aviãozinho, faz uma curva com a asa inclinada. Aí tem o peso dele e a força normal, a força de sustentação, é feita pela força do ar. Então, a situação do pêndulo cônico, a situação da curva super elevada e o aviãozinho fazendo a curva com as asinhas inclinadas são idênticas, tá bom? Ó, vamos lá? Vamos fazer de dois jeitos? Vamos fazer de dois jeitos? Primeiro jeito. Geralmente o pessoal pergunta pra gente qual é a velocidade com que o carrinho está fazendo a curva, sem que ele deslize, né? Então a gente chama isso de máxima velocidade para que não ocorra o deslizamento. Vamos ver como que a gente calcula isso? Vamos ver? Ó, vamos com calma. Primeira maneira.
A gente pode fazer utilizando a regrinha do baile funk. Então eu faço assim, ó, pontinho do primeiro, normal. Você enfia na bundinha do segundo. Segundo é a força-peso, MG, assim, ó. Pronto. Acabou, acabou. Agora eu faço uma marquinha no ponto em que ele sai e ligo ao ponto em que ele chegar. Pronto. Dessa maneira, eu tenho a resultante. Como eu estou realizando o MCU, ela é centrípeta. Ela aponta para o centro da trajetória. Você viu que as situações são idênticas? Ó? São idênticas. Vamos ver que ângulo que o peso forma com a normal. Ó, o peso forma com a normal θ. Então esse ângulo aqui é θ também. Tem exercício que chama de alfa, vou chamar de θ. Beleza? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Eu quero a velocidade, não é? Sabe onde a velocidade mora? Ela mora dentro da aceleração centrípeta. Então, no lugar de força centrípeta, eu coloquei massa vezes aceleração centrípeta, e no lugar da aceleração centrípeta, olha que mágica que eu faço. Acho que vi 2 ratinhos. Tá bom? Agora, eu faço uma seguinte conta. Quem seria tangente de θ? Tangente de θ seria o cateto oposto, que é o verde, mv quadrado por r, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é mg. Olha que legal, ó. Massa de um lado, massa do outro. Você pode cortar. Aí você chega nisso aqui, ó. Tá vendo esse g aqui? Ele dividia, ele sobe multiplicando. G vezes tangente θ. Do outro lado, restou v ao quadrado, dividido por r. Sobe com esse raio aqui. Então fica r, g, tangente. Isso aqui é v quadrado. Para que você possa eliminar esse quadrado aqui, ó, extrai a raiz dos dois lados. Quando você extrai a raiz dos dois lados, você chega em vi, rato, gordo, tarado, por θ. Ficou meio estranho, mas é para você guardar. Dentro da raiz. Vi, pra você lembrar de velocidade. Rato, gordo e tarado por θ na raiz. Beleza? Agora, se você buscar a alternativa correta aí no exercício 567, isso aí vai estar na tua alternativa C de casa. Tá bom? Viu que a técnica é idêntica à anterior. Esses são os dois principais exercícios da aula. A matemática deles é idêntica. O Dercy, eu não gosto de fazer pela regrinha do baile funk, não. Se você não gosta de fazer pela regrinha do baile funk, faz por decomposição. Quer ver? Assim, ó. Dá uma limpada no desenho. Ao invés de fazer carrinho, se você tem dificuldade, faz bolinha. Joga essa normal aqui pra cima. Se você jogar ela aqui pra cima, ela sobe sem o ângulo, ou melhor, ela sobe com o ângulo você usa com o seno. Agora vamos deitar essa normal. Quando você deita normal, ela deita sem o ângulo você usa seno. Pronto. Depois que você coloca as componentes da normal, é como se ela não tivesse mais aqui na diagonalzinha. Vamos lá? Como tá equilibradinho, tudo que puxa pra cima, igual a tudo que puxa pra baixo. Então vamos escrever isso. Normal, cosseno de θ puxa pra baixo. Puxa pra cima, né? É anulado pelo mg, que é o peso, que puxa pra baixo. Você viu que a única força que restou aqui, já que essas duas se anularam, a única força que restou foi essa aqui, ó. Então, ela é a resultante. É a única que restou, então ela é a resultante. Só que você viu para onde ela está apontando? Para o centro. Se ela está apontando para o centro, ela está funcionando como força centrípeta. Aí você faz assim, ó. Divide uma equaçãozinha pela outra, então vai ficar, ó, normal em cima, normal embaixo. Você corta. Deixa eu colocar uma divisóriazinha aqui. Opa, tá apertadinho. Mas vai, beleza, vamos lá, vamos que vamos. Seno dividido por cosseno acaba dando tangente. No lugar de você colocar força centrípeta, você pode colocar massa de aceleração centrípeta. Massa de um lado, massa do outro, você corta. Esse G aqui, ele sobe multiplicando. Fica G vezes tangente. E no lugar da aceleração centrípeta, acho que vi 2 ratinhos. Aí você chega exatamente nesses passos aqui, ó. Ok? Então, são duas técnicas para você resolver o mesmo problema. Então, principalmente a galera que presta curso que cai física em segunda fase, pêndulo cônico e curva super elevada. São os dois principais exercícios da aula. Beleza? Vamos continuar aí. Ó, aqui no exercício 565, tem uma caixinha em cima de um carro que está fazendo uma curva. Eu quero saber qual que é a velocidade máxima dessa caixinha aqui. Vamos lá? Nesse caso, como é uma curva horizontal, quem faz o papel de força centrípeta é a força de atrito estático. Dersim, por que estático?
porque não pode ter escorregamento, senão ele não realiza a curvinha, né? Então vamos lá? Aplica Francisco, meu amigo. No lugar da resultante centrípeta, você coloca a força de atrito máxima. Já eu te explico por quê. A massa você repete, a aceleração centrípeta, acho que vi 2 ratinhos. Se você quer a velocidade máxima, para que a velocidade seja máxima, você tem que segurar com o máximo que você pode, né? E o atrito estático máximo, ele pode ser calculado fazendo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. No lugar da força normal, você coloca mg. Como apareceu m de um lado e m do outro, você corta m do lado, m do outro. Cortou. Beleza? Sobe com o raio multiplicando, você sumir com esse V ao quadrado aqui, ó, você extrai a raiz. Beleza? Aí fica a raiz de μ, RG. O μ é o coeficiente de atrito estático, vale 0,4. O raio era 100, a gravidade é 10. Fazendo a continha dá 20, ok? Então, situação importantíssima também para você, para os seus vestibulares. Força de atrito proporcionando a resultante centrípeta. Não esquece disso. Força de atrito proporcionando a resultante centrípeta. Beleza? Bom, vamos continuar falando de força centrípeta, só que agora a gente vai lá para o exercício 569 da Unesp. O cidadão ele faz um estudo comparativo de 3 tipos de carro de corrida. O kart, Fórmula 1 e Stock Car. Ele dá a massa dos 3. Na trajetória estudada, ele dá o raio de curvatura dos 3. E ele fala pra gente que as velocidades lineares são iguais. E ele pede uma relação entre as forças ao passarem pelas curvas. Vamos lá? Primeira coisa, se eu estou realizando um MCU, a resultante é centrípeta. Massa de aceleração centrípeta. No lugar da aceleração centrípeta, acho que vi 2 ratinhos. O K é de kart, o F é de Fórmula 1 e o S é de Stock Car. Bom, pela tabelinha, no lugar da massa do carro do kart, ele disse que a massa era M, a velocidade era V e o raio era 2R. Então, no lugar de colocar raio, eu coloquei 2R aqui. Só para facilitar a minha comparação, daqui a pouco, essa coisa circulada aqui com a cor azul aqui, ó, Emão V quadrado por R, eu estou chamando de F, tá? Vamos para o Fórmula 1? A massa dele é 3M. A velocidade de todo mundo é a mesma. E o raio que ele descreve segundo a tabela é rão. Opa! Apareceu mv quadrado por R. No lugar disso, ó, vou fazer que nem eu fiz aqui, ó. É o mesmo F, tá? Só que agora apareceu 3 porque a massa é o 30. Bom, agora vamos lá. Para o carro da Stock Car. A massa dele é 6 m, a velocidade é v e o raio dele é 3 R's. Opa! Mais uma vez apareceu aquela coisa que eu circulei com a cor azul. Então, no lugar de mv quadrado por R, eu coloco F. Fica 6 em cima, 3 embaixo. 6 dividido por 3 dá 2. Tá bom? Então, o menorzinho de todos é esse. É o kart. É a força centrípeta sobre o kart. O segundo menor é sobre o carro da Stock Car. E a maior força de todas é para manter o carro lá da Fórmula 1. Beleza? E isso está na tua alternativa aí. É só você fazer um estudo comparativo aí. Exercício bacana, mas não é difícil não. Ó, a próxima questão, ela fala de uma joaninha que estava num disco que estava girando. E ele quer saber qual que é a frequência de giro dessa joaninha aqui. Tá? Bom, como que a gente vai fazer isso? Você lembra dessa formulinha aqui, ó? Virei 2 pimentas, raspei faringe. Você lembra? Ó, o raio ele te deu, ok? O π a gente vai deixar indicado. A gente vai em busca dessa velocidade aqui, ó. Essa velocidade, ela está dentro da aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, por sua vez, está dentro lá do Francisco, meu amigo. Então, a gente tem que ir em busca desse carinha aqui, ó. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Nesse caso, mais uma vez, quem está fazendo o papel de resultante centrípeta é a força de atrito. Então, lá no Francisco, meu amigo, no lugar de você colocar a força centrípeta, como a única força que restou foi o Fat, ela está fazendo o papel de força centrípeta. Como eu sei disso? Não tem corda, então não tem tração. Não tem aquela elevação da curvinha lá do carro, então não tem como combinar normal e peso para dar centrípeta aqui. A única possibilidade de resultante centrípeta é o atrito. Por isso que quem está fazendo o papel de força centrípeta é o atrito. No lugar da aceleração centrípeta, acho que vi 2 ratinhos. No lugar de Fátima, minha namorada. No lugar da normal, você coloca a mg, porque ela está apoiada em um plano horizontal, então normal e peso acabam sendo iguais em módulo. Bom, se no lugar da normal você colocar mg, massa de um lado, massa do outro acaba cortando. Sobe com raio multiplicando.
Aí você chega em raiz de μRG. O mesmo resultado que você tinha obtido em exercícios anteriores aí. Vamos lá? O coeficiente de atrito estático é 0,36. O raio é 10 centímetros. Só que para passar para o sistema internacional, 10 centímetros você já coloca 0,1 metro. Então esse 0,1 que eu coloquei aqui, na verdade é o raio que foi passado para metro. E no lugar desse G aqui, que é a gravidade, ó, você coloca 10, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. 10 vezes 0,1 acaba sendo 1. 1 vezes 0,36, 0,36 tira a raiz da 0,6. Joga lá em virei duas pimentas, raspei a faringe. No lugar do V você coloca 0,6. O 2 é da fórmula, o π é da fórmula, o raio é 0,1 e o F, que é a frequência, você vai encontrar. Como ele não falou nada a respeito do π, você pode deixar indicado. Tá certo? Ó, formulinha muito importante para você. Virei duas pimentas, raspei a faringe. Não esquece dela, porque cai, mas cai demais, hein? Demais. Agora, mais uma vez, exercício de pêndulo cônico. Dessa vez, exercício da Unicamp. E, primeiramente, ele quer saber a tração nesse fio aqui, ó. Vamos lá? Primeira coisa que eu fiz, coloquei a força-peso atuando para baixo. Tem fio tá esticado, tem força de tração. Então, são essas duas forças que proporcionarão a resultante centrípeta. Como elas não têm a mesma direção, eu vou ter que dar o trato vetorial. Uma das técnicas que eu adoro demais. Regrinha do baile funk. Principalmente quando o ângulo é bonito, que nem esse, 60. Aí você faz assim, ó. Pontinha do primeiro, tração. Enfia na bundinha do segundo, que é o peso. Dercy, de onde vem esses 5 newtons? Peso não é massa vezes gravidade? A massa era meio, a gravidade é 10. Portanto, o peso é 5. Bom, para você encontrar o resultante entre esses dois, faz uma marquinha bem no ponto em que ele sai e liga ao ponto em que ele chegar. Pronto. O vermelhinho é o resultante centrípeta. Tá bom? Ele perguntava pra gente o valor da força de tração. Aqui, ó. Dá para fazer de várias maneiras. Uma das maneiras seria assim, ó. Eu já tenho o cateto adjacente, 5. Eu já tenho o ângulo, que é 60, e que é a hipotenusa. Quem amarra cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Cosseno de 60 é cateto adjacente ao 60, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é tesão. Cosseno de 60 é meio. Fazendo a continha, você chega que a força de tração é igual a 10. Tá bom? Até já pode colocar aqui, ó, 10. Tem gente que já vai no embalo. Tem gente que percebeu que esse triângulo aqui é um 30-60. Então, se aqui é 5, se a hipotenusa é 10, aqui só pode ser 5 raiz de 3. Dercy, não entendi. Dercy, cai do berço, bate cabeça. Não consigo entender rápido assim. Então você faz assim, ó. O que é seno de 60? É cateto oposto ao 60, que é a força centrípeta, ó. O vermelhinho. Dividido pela hipotenusa que eu já havia encontrado. 10. O seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Aí quando você sobe com esse 10 multiplicando, fica 10 vezes raiz de 3 por 2, que acaba dando isso aqui, ó. Tá? Mas no item A ele havia pedido apenas a força de tração. Ô Dercy, tem como fazer esse exercício, esse item A, por aquela técnica de decomposição? Claro que tem. Eu não gosto muito neste caso, né? Mas tudo bem, ó. Vamos lá para a matemática? Se esse angulinho aqui é 60, aqui é o terno interno, ó. Aqui tem que valer 60 também. Se eu jogar esse 60 aqui para o tesão aqui para vertical, eu encontrar a componente dele que anula o peso. Se eu jogar esse tesão para cá aqui, ó, ele sobe com ângulo, com ângulo, com seno. Com ângulo, com ângulo, com seno. Com ângulo, com ângulo, com seno. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. Já que tá equilibradinho, tudo que puxa para cima igual a tudo que puxa para baixo. Quem tá puxando para cima é o T cosseno. Quem tá puxando para baixo é o peso. Cosseno de 60 é meio. Você pode colocar 1 sobre 2. O 2 aqui ele divide, então ele só vai multiplicando. Então acaba dando 10. Dercy, deu a mesma coisa? Claro que deu a mesma coisa. É o mesmo exercício? Então dá a mesma coisa. Dercy, vai achar a força centrípeta. Muito parecido. Joga esse tesão aqui na horizontal assim, ó. Se você jogar esse tesão na horizontal,
Você vai deitar ele sem o 60. O 60 ficou aqui em cima. Deitou sem o ângulo você usa seno. Você viu para onde essa força está apontando? Você viu? Ela está apontando para o centro. Se ela está apontando para o centro, então você já sabe como calcular a força centrípeta. É a única que está apontando para o centro, então é a própria centrípeta. O tesão valia 10. Seno de 30 é raiz de 3 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5 raiz de 3. Opa! Você viu que nós chegamos pelo mesmo caminho